Graça e paz, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo sobre mulheres que encontram Jesus. E hoje vamos falar sobre 3 mulheres especiais. E a história delas também é uma história bem curtinha. Está lá em Lucas 8, apenas os versículos 1, 2 e 3. Acompanhem comigo. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lucas é o único que vem falar para nós sobre essas 3 mulheres, né? O único que cita os seus nomes, né? Cita um pouquinho, dá um pouquinho de uma referência de quem elas eram esposas, né? Como é citada aqui sobre Susana, sobre Joana, que era mulher de Cusa. Então, cada uma tem uma referência para que a gente possa, através desses pequenos detalhes, compreender um pouco sobre essas mulheres. Então, vamos falar primeiro de Maria Madalena, que é a primeira mulher citada. E fala que Maria Madalena não era realmente um nome, era como se fosse uma designação da cidade onde ela morava, a cidade de Magdala. Então, ela era dessa cidade, por isso chamada Maria Madalena. Na Bíblia não tem como nós afirmarmos que essa mulher era a mesma, né, foi a mesma que ungiu os pés de Jesus ou seus cabelos. Não tem como afirmarmos também que essa mulher era uma prostituta. Não tem nenhuma base aqui na Bíblia, nenhuma outra referência que nos dê essas informações claramente. O que nós podemos dizer sobre ela é exatamente o que está escrito aqui. Haviam saído 7 demônios dela. E quando a Bíblia traz números, nem sempre é para a gente analisar de uma forma literal. Às vezes o número pode ter mais uma representação simbólica. Nesse caso, nós podemos fazer uma análise simbólica, como o 7 representa perfeição, ou completude, ou plenitude, podemos afirmar que era uma mulher completamente endemoniada, uma mulher que tinha uma vida completamente entregue aos demônios e às coisas erradas e tudo que a gente possa imaginar que não reflita o caráter de Deus, mas que reflita o caráter do mal, podemos imaginar que essa era Maria Madalena. Então, uma mulher totalmente com uma vida totalmente suja, né, de pecados e coisas ruins e coisas erradas. Tudo que for ruim, que reflita o mal, que reflita uma vida endemoniada, uma vida sem Deus, era Maria Madalena. E o encontro dela com Jesus fez com que ela fosse completamente liberta. Então, uma mulher completamente endemoniada passa a ser uma mulher completamente liberta. Uma mulher que passa a viver uma vida plenamente entregue a Jesus. Esse encontro fez uma transformação muito grande na vida dela. E isso levou-a a servir a Jesus de uma forma assim tão perfeita, né? Como o número 7, que representa a perfeição, e era perfeitamente endemoniada, se podemos dizer assim, e agora ela tem uma vida perfeitamente entregue ao Senhor. Uma vida completamente curada, completamente restaurada, completamente liberta pelo Senhor Jesus. Foi isso que esse encontro fez com ela, essa transformação, a ponto dela seguir Jesus pelo caminho, nas viagens que Jesus fazia, nas cidades por onde ele entrava e ensinava, e fazia milagres e fazia maravilhas, e lá estava Maria Madalena, servindo a Jesus. Outra mulher que nós queremos citar também, que o próprio Lucas cita aqui, é Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes.
Então vamos imaginar, né? Ele era o procurador de Herodes ou o responsável pela residência de Herodes, era um homem de confiança do próprio rei. Então imagina, né, quem era esse homem, né? O homem a quem o rei confiava todos os seus bens, o rei, né, totalmente uma pessoa cheia de bens materiais, financeiros, e esse homem Cusa trabalhava para Herodes, era o administrador do rei. Então, certamente, para ser o administrador do rei, com certeza ele também tinha uma vida financeira muito boa. E essa era a vida financeira de Joana, mulher de Cusa. Então, uma mulher que poderia ter todas as regalias, né, de uma mulher naquela época, tudo que ela quisesse comprar, o que ela quisesse ter, ou as viagens que ela quisesse fazer, né? Imagina que era uma mulher que tinha todos os seus sonhos realizados, né? Tudo que pudesse ser realizado através do dinheiro, ela tinha. Todas as realizações financeiras, materiais, essa mulher tinha. Porque o marido dela era um homem de confiança do rei. Era alguém que também, com certeza, tinha uma boa remuneração. E essa era Joana. Uma mulher que tinha todo o dinheiro, que tinha uma vida financeira muito boa, né? Com muitos bens, com muitas realizações materiais, mas tinha um coração totalmente vazio e necessitado de Deus. E essa mulher encontra Jesus, né? E esse encontro é o que traz sentido à existência de Joana. Nenhum dos seus bens, nenhum dos seus presentes, nenhuma das suas conquistas, nenhuma das coisas que ela poderia comprar com o seu dinheiro, nada preenchia o coração daquela mulher. Nada fazia com que ela sentisse prazer nessa vida, nada fazia com que ela pudesse ver algum sentido nessa vida. E aí ela se encontra com Jesus e tudo na vida dela se transforma. Provavelmente seja alguém, talvez, que tivesse uma enfermidade, uma doença, e Jesus curou, né, como é citado aqui alguns versículos antes. Muitas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Então, provavelmente seja essa também Joana, uma mulher que o seu dinheiro não pôde fazer nada de bom para ela, né? Apesar de muitas coisas que ela havia conquistado, mas se ela buscasse uma cura, uma enfermidade talvez que ela tivesse, o dinheiro não pôde trazer a cura dessa enfermidade, mas o encontro com Jesus fez essa diferença na vida dela. E ela passa a seguir a Jesus também, né? A estar com Jesus, porque o que faltava na vida dela, que todo o dinheiro não era capaz de preencher, ela encontrou em Jesus. Toda busca que essa mulher teve em toda a sua vida finalizou, se encerrou quando ela encontrou Jesus, porque ele deu sentido à vida dela. E a outra mulher citada aqui é Susana. Não diz exatamente o que aconteceu com Susana, não traz muitos detalhes, mas provavelmente alguém a quem Jesus curou, uma mulher que teve a sua vida restaurada por Jesus, talvez liberta de demônios, talvez curada de alguma enfermidade, mas uma mulher que teve a sua vida restaurada por Jesus. E ao se encontrar com Jesus, a sua vida também mudou. Então é essa transformação que Jesus pode gerar na vida de um ser humano. Isso é mais importante do que tudo. Essas mulheres se encontraram com Jesus e esse encontro gerou cura de enfermidades, esse encontro gerou libertação de demônios, esse encontro gerou transformação de vida. Então, mais importante do que os milagres que Jesus fez na vida dessas mulheres foi a transformação no coração delas. Mulheres que não foram atrás de Jesus apenas para ver ou receber algum milagre, mas mulheres que tinham em seu coração essa entrega, né? Porque elas passaram a seguir Jesus pelo caminho, junto com os 12, né? Com os discípulos, como o texto mesmo diz aqui. Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, os 12 iam com eles e algumas mulheres. Essas 3 que foram citadas aqui, como também algumas outras
que encontraram sentido para suas vidas através do encontro com Jesus. Então, essa transformação é a coisa mais importante que Jesus pode fazer na vida de alguém. A coisa mais linda que Jesus pode fazer na vida de um ser humano é transformar o seu interior. Mais do que curar, mais do que libertar, mais do que expulsar os demônios, é a salvação. E foi isso que elas encontraram em Jesus. Foi isso, foi exatamente esse sentido na vida, essa alegria de viver, apesar de tantas coisas que as mulheres passavam naquela época, apesar de tanto sofrimento, né, de uma cultura que oprimia as mulheres, mas elas encontraram em Jesus a libertação de toda essa opressão da própria cultura, do contexto onde elas estavam inseridas, encontraram em Jesus a transformação para toda a sua existência. Então, é exatamente isso. O encontro com Jesus precisa gerar em nós transformação de vida. E o encontro com Jesus, para muitas pessoas, se encerrou ali, quando elas receberam a cura, ou quando elas receberam um milagre, ou quando elas comeram o pão que foi multiplicado, e aquilo foi suficiente para elas, para aquele momento. Mas para essas mulheres, o encontro não foi o fim, o encontro foi o meio, que fez com que essas mulheres compreendessem a sua missão. Então, Jesus, quando ele se encontra, ele deseja se encontrar com cada uma de nós, é para gerar em nós essa transformação e nos engajar em sua missão. Essas mulheres passaram a servir a Jesus, passaram a ser verdadeiras missionárias. Por quê? Porque através desse encontro, elas estavam seguindo Jesus, acompanhando enquanto ele fazia um milagre. Talvez no meio da multiplicação de pães, elas estavam ali também ajudando a servir as pessoas, porque eram milhares de pessoas que se beneficiavam com o alimento, então precisava de gente para servir. Tinha os 12 discípulos, mas nós sabemos que para esse tipo de serviço as mulheres são mais habilidosas, então elas estavam ali servindo as pessoas, ajudando no ministério de Jesus, ajudando financeiramente, como o texto aqui traz para nós também. Elas ajudavam financeiramente. Jesus, ele veio para esse mundo com uma missão, apesar de ter aprendido a profissão do seu pai, mas nesse momento em que ele estava aqui, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, ele não tinha tanto tempo para ser um carpinteiro, para fazer móveis e objetos de madeira, para construir casas, nada disso. Ele tinha pouco tempo, ele sabia disso, o tempo dele tinha que ser para investir na missão. E quem sustentava esse ministério financeiramente eram essas mulheres. Quem talvez comprava o alimento para Jesus e seus discípulos eram essas mulheres. Quem talvez ajudava a alimentar a multidão eram essas mulheres. Quem talvez pagava uma hospedagem, uma hospedaria para que Jesus passasse ali com os seus discípulos durante o período que ele estava naquela cidade, naquela aldeia, eram essas mulheres. Porque elas sustentavam também financeiramente, porque compreenderam o ministério de Jesus e compreenderam a sua própria missão dentro desse ministério. Então, o encontro com Jesus precisa gerar isso em nós também. Comprometimento com a missão. Você se encontrou com Jesus? O que causou esse encontro? Será que foi uma enfermidade? Será que foi um problema que você vivenciava na sua casa, no seu casamento, ou com o seu filho, ou com os seus pais? Né? Será que foi um problema no seu emprego, um problema financeiro? O que gerou esse encontro? Porque muitas pessoas se encontram com Jesus através de algum problema que vivenciam, e foi a situação dessas mulheres. Outras não. Outras se encontram com Jesus enquanto vão vivendo, né? Às vezes crescem já num ambiente, num lar cristão, e vão conhecendo Jesus ali, até ter o momento de ter aquele insight, né? Compreender quem é Jesus. Então, eu não sei o que gerou o seu encontro com Jesus, mas esse encontro certamente gerou transformação na sua vida, como também gerou transformação na minha. E essa transformação que Jesus gerou em nós através desse encontro, ela nos leva à missão? Será que nós estamos apenas satisfeitos em termos encontrado Jesus e achando que ali se encerra?
né, o propósito desse encontro. Não. Jesus se encontrou com você porque Ele acredita que você pode servir a Ele em sua missão. Você pode ser útil com aquilo que você tem, com o dom que você tenha, com o talento que você tenha, com o recurso que Ele te deu, seja um recurso humano, né, algo das suas características, das suas qualidades, dos seus talentos, das suas habilidades, ou seja um recurso financeiro, né? Tem gente que tem talento para isso também, para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para multiplicar o dinheiro, e tem pessoas que têm outras habilidades. Qual habilidade que o Senhor te deu? Como você pode usar isso na missão, para servir e fazer o ministério de Jesus, o reino de Deus crescer onde você está? Então, que o nosso encontro com Jesus possa ser um meio que nos leve à missão. Porque apenas encontrar com Jesus, muitas vezes a gente se encontra e guarda aquilo para nós. Isso é 50% do caminho. Você precisa realmente se encontrar com Jesus. Os outros 50% é a missão, porque a missão faz com que você seja o canal para que outros também encontrem Jesus. Então, que esse encontro gere algo no seu coração, que Jesus possa despertar você para a missão, para fazer aquilo que Ele tem te chamado, seja a missão na sua casa, seja a missão na sua rua, seja a missão dentro da sua igreja, seja a missão no seu trabalho, seja a missão em outro país, quem sabe, né, num campo missionário onde as pessoas estão ali aguardando alguém que leve essa salvação e essa vida plena, como essas mulheres encontraram. Então, que você cumpra a sua missão, que você cumpra o seu chamado, que você cumpra o seu propósito e que você possa viver plenamente aquilo que o Senhor Jesus te chamou para viver. Que você possa viver, né, uma vida plena, como essas mulheres experimentaram essa vida plena, completa em Jesus, e em seguida, né, elas passaram a se doar para a obra de Jesus, com aquilo que elas tinham, da forma que elas podiam, elas se entregaram completamente para a missão. Que essa também seja a nossa motivação, que nós possamos nos encontrar com Jesus, permitir que Ele transforme as nossas vidas e através dessa transformação possamos ser levados a cumprir com a missão que Ele tem para cada uma de nós. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, né, nessa meditação. Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração e gerando em você aquilo que Ele tem de mais precioso, transformação e empenho na missão que Ele tem para a sua vida. Que Deus esteja nos abençoando. Fique com Deus.